Antigo Egito, uma terra de mistério e grandiosidade. Suas areias douradas e monumentos imponentes guardam segredos de uma civilização que floresceu por milênios. Por mais de 3.000 anos, prosperou ao longo do rio Nilo. Este rio vital era a artéria principal que sustentava a vida, a agricultura e o comércio. No comando desta civilização estavam os faraós. Eles eram os líderes supremos, governando com autoridade e sabedoria. Faraós eram mais do que reis. Eles eram considerados deuses na terra. Sua divindade era reconhecida e reverenciada por todos. Eles controlavam todos os aspectos da vida e da morte no Antigo Egito. Desde as colheitas até os rituais religiosos, sua influência era onipresente. Seu legado continua a nos fascinar. As pirâmides, templos e tumbas são testemunhos duradouros de sua grandeza. Nós nos maravilhamos com seus monumentos. Nós estudamos suas crenças. Cada pedra esculpida e hieróglifo gravado conta uma história de um passado glorioso. Somos atraídos por suas histórias. As lendas dos faraós e suas conquistas continuam a inspirar e intrigar. A palavra faraó originalmente significava grande casa. Este termo refletia a importância e a majestade do palácio real. Referia-se ao palácio onde o rei residia. Este palácio era o centro do poder e da administração. Com o tempo, tornou-se sinônimo do próprio governante. O título evoluiu para representar a autoridade suprema do Egito. Acreditava-se que os faraós eram descendentes dos deuses. Esta linhagem divina legitimava seu direito de governar. Eles eram os intermediários entre o divino e o mundo mortal. Seu governo era absoluto. Seu poder era inquestionável. Eles eram vistos como os mantenedores da ordem cósmica. Os antigos egípcios acreditavam em Ma'at. Este conceito era central para sua visão de mundo. Este era o conceito de ordem, justiça e verdade. Ma'at era a personificação da harmonia universal. O faraó era responsável por defender Ma'at. Ele assegurava que a justiça e a verdade prevalecessem em seu reino. Ele era o garante do equilíbrio cósmico e da harmonia. Sua missão era manter a ordem divina e proteger seu povo. Seu reinado era visto como um reflexo da vontade divina. Cada decisão e ação do faraó era considerada uma manifestação da vontade dos deuses. A história dos faraós é longa e complexa. Ela abrange séculos de dinastias, cada uma contribuindo para o rico mosaico da civilização egípcia. É uma tapeçaria tecida de triunfo e tragédia. Conquistas gloriosas e desafios devastadores marcaram sua trajetória. Da unificação do Alto e Baixo Egito à conquista romana. Cada era trouxe novas dinâmicas e transformações. A história dos faraós é a história do próprio Egito Antigo. Suas vidas e reinados moldaram a identidade e o legado desta civilização extraordinária. A história dos faraós começa com a unificação do Egito. Antes de 300 a.C., o Egito estava dividido em dois reinos: Alto Egito no sul e Baixo Egito no norte. Então veio um governante chamado Narmer. Ele usava uma coroa dupla. Simbolizava seu domínio sobre ambas as terras. O reinado de Narmer marcou o início do período dinástico inicial. Esta era viu o estabelecimento das primeiras dinastias. Estas eram famílias de governantes que passavam o poder de geração em geração. Os faraós desta época desenvolveram um governo centralizado. Eles estabeleceram redes comerciais. Eles criaram um sistema de escrita. Um faraó notável desta época foi Djoser. Ele governou durante a terceira dinastia. Djoser encomendou a construção da Pirâmide de Degraus, em Saqqara. Esta foi a primeira estrutura monumental de pedra no Egito. Foi uma prova do poder e ambição do faraó. A Pirâmide de Degraus foi precursora das grandes pirâmides de Gizé. Marcou um ponto de virada na arquitetura egípcia. O período dinástico inicial lançou as bases para o Império Antigo. Esta foi uma época de prosperidade e realização cultural sem precedentes. O Império Antigo é frequentemente chamado de Era das Pirâmides. Este período, que durou aproximadamente de 2686 a 2181 a.C.,
é um dos mais fascinantes da história do Egito. Durante esses séculos, a civilização egípcia atingiu um nível de sofisticação e organização que permitiu a construção de algumas das estruturas mais impressionantes já vistas. Foi durante esse tempo que os faraós construíram os monumentos mais icônicos da história humana. Esses faraós eram vistos não apenas como líderes políticos, mas também como deuses na terra, e suas construções refletiam essa dualidade de poder e divindade. As grandes pirâmides não eram apenas túmulos. Elas serviam como um meio de garantir a imortalidade dos faraós, proporcionando-lhes um caminho para a vida após a morte. Cada pedra colocada tinha um significado simbólico, representando a ascensão do faraó ao céu. Eles eram símbolos do poder do faraó. A grandiosidade das pirâmides demonstrava a capacidade do faraó de mobilizar recursos e mão de obra em uma escala sem precedentes, solidificando sua autoridade e divindade. Eles eram expressões da crença egípcia na vida após a morte. Os egípcios acreditavam que a alma do faraó precisava de um lugar seguro para descansar e se preparar para a jornada eterna, e as pirâmides eram vistas como portais para o além. Um dos faraós mais famosos do Império Antigo foi Sneferu. Ele é lembrado não apenas por suas conquistas militares e políticas, mas também por suas inovações arquitetônicas. Ele foi o fundador da Quarta Dinastia. Sneferu construiu várias pirâmides, cada uma representando um avanço em relação à anterior. Sua busca pela perfeição arquitetônica levou à criação de algumas das estruturas mais duradouras do Egito. Ele experimentou diferentes designs de pirâmides. Desde a pirâmide de Meidum, que colapsou, até a pirâmide vermelha, Sneferu não teve medo de inovar e aprender com seus erros. Sua pirâmide mais famosa é a pirâmide curvada em Dashur. Esta estrutura única, com sua mudança abrupta de ângulo, é um testemunho das tentativas e erros que marcaram o caminho para a construção das pirâmides perfeitas. O filho de Sneferu, Khufu, construiu a Grande Pirâmide de Gizé. Esta pirâmide, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, é um símbolo duradouro do poder e da ambição dos faraós. É a mais antiga e a maior das 3 pirâmides. Com uma altura original de 146,6 metros, a Grande Pirâmide dominava a paisagem e servia como um farol de poder e engenharia. É uma prova do gênio da engenharia dos antigos egípcios. A precisão com que as pedras foram cortadas e colocadas, e a complexidade dos corredores internos, continuam a impressionar os engenheiros modernos. A Grande Pirâmide permaneceu a estrutura feita pelo homem mais alta por mais de 3.800 anos. Este recorde só foi quebrado com a construção da Torre Eiffel em 1889. Outro faraó notável do Império Antigo foi Pepi II. Ele subiu ao trono ainda criança, e seu longo reinado é um dos mais documentados da história egípcia. Ele governou por mais de 90 anos. Durante esse tempo, ele viu muitas mudanças e desafios, tanto internos quanto externos. Seu reinado foi um dos mais longos da história. No entanto, a longevidade de seu governo também trouxe dificuldades, pois a estabilidade inicial deu lugar a problemas administrativos e econômicos. No entanto, no final do governo de Pepi II, o Império Antigo começou a declinar. A centralização do poder começou a se desfazer, e as províncias começaram a ganhar mais autonomia. Uma série de governantes fracos e secas levaram à instabilidade. A falta de recursos e a má gestão contribuíram para o colapso da ordem social e política. O Império Antigo chegou ao fim com o primeiro período intermediário. Este foi um tempo de grande turbulência, onde a autoridade central foi desafiada e o país foi dividido. Este foi um tempo de caos e divisão. As províncias lutavam entre si pelo controle, e a unidade que havia caracterizado o Império Antigo foi perdida. O governo centralizado entrou em colapso. Sem uma liderança forte, o Egito mergulhou em um período de fragmentação e conflito. O Egito foi dividido em vários reinos menores. Cada um desses reinos buscava afirmar sua própria autoridade, levando a um período de instabilidade que só seria resolvido com a reunificação sob o Império Médio. O primeiro período intermediário foi uma época tumultuada para o Egito.
Este período, que durou aproximadamente de 2181 a 2055 a.C., foi marcado por uma grande instabilidade e fragmentação política. O outrora poderoso reino estava fragmentado. A autoridade central do faraó foi enfraquecida, e o poder foi dividido entre vários governantes locais, cada um tentando afirmar seu domínio sobre diferentes regiões do Egito. Governantes locais lutaram pelo controle. Esta luta pelo poder resultou em conflitos constantes e guerras civis, que devastaram o país e levaram a uma significativa perda de recursos e vidas. A autoridade do faraó foi diminuída. Os faraós, que antes eram vistos como deuses na terra, agora tinham que lutar para manter sua influência e controle sobre o território. Este período é frequentemente visto como uma idade das trevas. A falta de um governo central forte levou a um declínio na ordem social e na infraestrutura, resultando em um tempo de caos e incerteza. No entanto, também foi um tempo de inovação cultural e artística. Apesar da instabilidade, as artes e a cultura floresceram em algumas regiões, com novos estilos de arte e literatura emergindo. O primeiro período intermediário durou cerca de um século. Durante este tempo, o Egito passou por muitas mudanças, tanto positivas quanto negativas, que moldaram o futuro do país. Chegou ao fim com a reunificação do Egito sob Mentuhotep II. Este faraó conseguiu reunir as terras divididas e restaurar a ordem e a estabilidade ao país. Ele era um governante de Tebas. Mentuhotep II, vindo da cidade de Tebas, foi um líder carismático e estrategista militar que conseguiu unificar o Egito sob seu comando. Ele derrotou seus rivais e estabeleceu o Império Médio. Com suas vitórias, ele iniciou uma nova era de prosperidade e crescimento para o Egito. O Império Médio foi uma época de renovada prosperidade e estabilidade. Durante este período, o Egito experimentou um renascimento cultural e econômico. Os faraós desta época restauraram a ordem. Eles implementaram reformas administrativas e fortaleceram o governo central, garantindo a paz e a prosperidade. Eles expandiram as fronteiras do império. Sob o comando dos faraós do Império Médio, o Egito expandiu seu território e aumentou sua influência sobre as regiões vizinhas. Eles encorajaram o comércio e as artes. O comércio floresceu, trazendo riqueza e novos produtos para o Egito, enquanto as artes e a arquitetura atingiram novos patamares de sofisticação. Um faraó notável do Império Médio foi Senusret III. Ele é lembrado por suas conquistas militares e por suas reformas que fortaleceram o governo central. Ele era um governante poderoso que fortaleceu o governo central. Suas reformas administrativas e militares garantiram a estabilidade e a segurança do Egito. Senusret III também construiu uma série de fortes ao longo da fronteira sul do Egito. Estas fortificações serviram para proteger o reino contra invasões e para consolidar o controle sobre as regiões fronteiriças. Isso era para proteger o reino da invasão. As fortificações de Senusret III foram uma parte crucial da defesa do Egito contra ameaças externas. O Império Médio foi uma era de ouro para o Egito. Este período é frequentemente lembrado como um dos picos da civilização egípcia, com avanços significativos em várias áreas. No entanto, também chegou ao fim. Como todos os grandes impérios, o Império Médio eventualmente enfrentou seu declínio. Uma nova ameaça surgiu do leste, os Hicsos. Estes invasores estrangeiros trouxeram novas tecnologias e táticas militares, que eventualmente levaram à queda do Império Médio e ao início de um novo período de turbulência para o Egito.